uma viúva congelada, mas seus segredos ainda ardem. Bem-vindo ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião, Vale. Diga-me de onde você está. Assistindo. Suas palavras sempre aquecem este caso arquivado. Foi no frio de uma noite de fevereiro que ouvi falar pela primeira vez do curioso acontecimento na mansão conhecida, com um humor local um tanto mórbido, como a viúva congelada. A casa ficava à beira da costa de Norfolk, um trecho desolado de mar cinzento e seixos onde o vento cortava como vidro. Sua dona, Lady Helena Barrymore, era conhecida por toda parte por sua fortuna, seus eventos beneficentes e, talvez mais discretamente, pelo escândalo que dera à sua casa seu nome sombrio. Seu marido, Lord Barrymore, havia se afogado 2 invernos antes sob o gelo de seu lago ornamental. O inquérito concluiu que foi um acidente. A sociedade, como é de costume, murmurou o contrário. Lembro-me de estar tomando chá com meu amigo, Hercule Poirot, em seu apartamento em Whitehaven Mansions, quando o caso lhe foi apresentado pela primeira vez. Ele estava extremamente meticuloso naquele dia, ajustando o ângulo do guardanapo com precisão matemática e franzindo levemente a testa para um grão de poeira na bandeja de prata. Meu caro Hastings, disse ele com um suspiro de desespero estético, não há nada tão trágico quanto a desordem. Um homem pode cometer um assassinato, talvez até por amor, mas deixar migalhas no pires, isso é barbárie. Eu ri, como sempre fazia com suas prioridades peculiares, quando a campainha tocou. Poirot acenou levemente para seu criado, George, e momentos depois, uma senhora entrou, uma mulher alta e elegante, embora pálida e visivelmente trêmula sob sua compostura. Lady Helena Barrymore, anunciou George. Ela inclinou ligeiramente a cabeça e olhou ao redor da sala como se ainda tivesse dificuldade em acreditar que estava diante do próprio famoso detetive belga. Poirot, levantando-se com uma reverência cortês, fez um gesto indicando uma cadeira. Por favor, senhora, sente-se. A senhora está aflita, não é? E não por trivialidades. Ela apertou as mãos enluvadas com força. Monsieur Poirot, disse ela, a voz quase num sussurro. Houve outra morte em minha casa. A polícia diz que foi suicídio. Eu não acredito neles. Os olhos de Poirot se aguçaram instantaneamente. Outra morte? Tão pouco tempo depois do acidente do seu marido, ela assentiu com a cabeça, perdendo a cor do rosto. Minha acompanhante, senhorita Clara Vale. Ela foi encontrada na biblioteca esta manhã, a janela aberta, o fogo frio e uma carta ao lado dela, confessando chantagem. Ah, Poirot murmurou. Uma confissão que talvez fale alto demais. Os olhos de Lady Helena se encheram de lágrimas. Você entende. Eles acham que é simples, culpa e desespero. Mas ela foi leal a mim, completamente leal. E ela hesitou, a voz trêmula. Eu mesma recebi uma carta naquela manhã. Ela me alertava que uma tragédia do segundo invernólogo aconteceria com a viúva congelada. Houve silêncio. Poirot, com os dedos entrelaçados, a estudava com uma intensidade que me deixou até desconfortável. Você trouxe esta carta? Perguntou ele em voz baixa. Ela abriu a bolsa e entregou-lhe um envelope cinza claro, lacrado com uma mancha de cera vermelha em forma de floco de neve. Poirot examinou-o sem abri-lo. Vê, Hastings, como o nosso vilão é meticuloso. Que arte, que precisão na ameaça. Ele se levantou e foi até a janela, contemplando a pálida luz da tarde. Lady Barrymore, a senhora deseja que eu vá à sua casa? Sim, senhor Poirot. Temo que algo terrível ainda esteja por vir. Ele se virou, os olhos brilhando com aquela chama peculiar que eu conhecia tão bem. A faísca que significava que a perseguição havia começado. Então, Madame, disse ele gravemente, terá os serviços de Hercule Poirot. A verdade se esconde em sua casa, talvez entre seus amigos ou entre seus inimigos. Mas fique tranquila, nós a encontraremos, pois mesmo em meio à geada, o coração humano deixa rastros, não é verdade?
Lady Helena inclinou a cabeça em agradecimento, embora suas mãos ainda tremessem. Poirot, tendo recolocado o guardanapo com precisão em seu lugar, lançou um último olhar de aprovação para o serviço de chá e se voltou para mim. Arrumem as malas, Hastings. Vamos para Norfolk. Parece que o inverno já fez uma vítima fatal a mais. A viagem até Norfolk foi tão desoladora quanto nossa missão. Uma camada de gelo cobria as sebes, e os campos ostentavam uma crosta pálida que obscurecia até mesmo a cor do céu. Lady Helena falou pouco no trem. Quando o fez, foi com a hesitante franqueza de quem teme que suas palavras revelem mais do que pretende. Poirot, por sua vez, mostrou-se excepcionalmente gentil, limitando-se a algumas perguntas cuidadosamente escolhidas e nada mais. Ele observou nossa cliente com a gentileza distante de um médico e certa vez, quando ela estremeceu, ajustou a janela da carruagem para que ficasse em um ângulo exato que não deixasse entrar corrente de ar nem bloqueasse completamente o sol fraco. Saímos da estação num carro alugado pela casa, e a primeira visão de A Viúva Congelada foi tão impressionante quanto o seu nome. Uma longa e baixa fachada de pedra clara dava para um lago vítreo como gelo. O vento soprava suavemente sobre a superfície congelada, e na margem oposta, um bosque de álamos se inclinava como conspiradores. A própria casa tinha uma estrutura elegante. Janelas altas com caixilhos, uma porta central coroada por um cartucho com o brasão da família Barrymore e chaminés como sentinelas. No entanto, algo em suas linhas sugeria um rosto que aprendera a sorrir em meio à tristeza. Fomos recebidos em um salão, cujas tapeçarias pareciam exalar um leve aroma de lã de inverno e fumaça de lenha. Uma lareira crepitava, embora iluminasse mais do que aquecesse. Uma mulher deslizou para a frente com a calma profissional inerente à sua profissão. Era a senhora Davenant, a governanta, magra, ereta, seu vestido escuro imaculado e olhos que não haviam perdido nada desde o dia em que se abriram. Bem-vinda de volta, minha senhora, disse ela. Monsieur Poirot. Capitão Hastings, se me permite, a sala de estar já está preparada. Lady Helena abriu caminho, e ali, como se estivessem posando para um retrato, estava a companhia que, por ora, constituiria nosso pequeno mundo fechado. Ela os nomeou com uma brevidade que me indicou que havia ensaiado a apresentação mentalmente. Coronel Archibald Vane, meu primo. Um homem de ombros largos, pele avermelhada e bigode grisalho, cuja postura denunciava uma vida inteira de comando. Ele tinha o hábito, militar e inconveniente, de olhar diretamente através de um dos bigodes. Senhorita Isobel Trent, minha afilhada. Uma criatura esguia de no máximo 25 anos, com cabelos negros cortados num corte curto e elegante, e uma boca que expressava tanto desafio quanto tremor. Ela segurava um pequeno livro com dedos brancos, como se fosse a última defesa contra um mundo que a oprimia. O Sr. Gregory Morland, advogado do meu marido. Um cavalheiro preciso, na casa dos 40, sem nada de especial, exceto pelas suas excelentes botas e pela atenção seca do seu olhar. Dr. Felix Arden, nosso médico local. Ele era mais jovem do que eu esperava, liso como uma foca, com olhos observadores demais para meu conforto e mãos que não conseguiam ficar quietas. E o Sr. Lyle Penrith, concluiu ela com um toque de relutância. Um convidado. Um negociante de arte que conhecia meu falecido marido. Cada um ofereceu as cortesias necessárias. O aperto de mão de Vane foi excessivamente vigoroso. A reverência de Morland precisa. Penrith sorriu sem calor e deixou seus frios olhos azuis percorrerem Poirot, como quem avalia uma bugiganga pequena demais para ser valiosa. Senhorita Trent, ao ser apresentada a Poirot, olhou para ele com um anseio curioso, como se ele pudesse resgatá-la de algum medo íntimo, e então desviou o olhar imediatamente. Poirot fez sua pequena reverência formal. Agradeço-lhes, senhoras e senhores.
Chegamos em um momento de tristeza. É necessário que sejamos precisos no que sabemos e benevolentes no que suspeitamos, até que os fatos provem o contrário. Ele se sentou e eu vi seu olhar percorrer o cômodo. O vaso de cristal com uma única rosa de inverno, o relógio na lareira badalando 3h15, a leve marca de desgaste no tapete perto das portas francesas. Lady Helena, que permanecera de pé, juntou as mãos. Eu lhes direi, Monsieur Poirot. Minha acompanhante, Miss Vale, foi encontrada esta manhã na biblioteca pela senhora Davenant. Por mim, minha senhora, disse a voz calma da governanta, às 6h40, quando vim apagar o fogo. O quarto estava frio. A janela estava destrancada. Exatamente, disse Lady Helena. A senhorita Vale havia ingerido veneno. A polícia encontrou uma carta perto de sua mão. O coronel Vane pigarreou. Que situação lamentável. O inspetor parecia ter certeza disso. Um caso clássico, culpa, remorso. Ele pareceu constrangido com as palavras, como um homem obrigado a explicar uma piada indelicada. Poirot inclinou a cabeça. E, no entanto, a senhora me contratou. Vamos presumir, portanto, que o caso não é clássico. Morland falou seco como pergaminho. Perdoe-me, Monsieur Poirot. O bilhete dizia que a senhorita Vale estava chantageando Lady Helena. Mencionava um valor, modesto, mas regular, e terminava com bem desespero. O inspetor considerou-o conclusivo. Conclusivo? Disse o Sr. Penrith em voz baixa. Que conveniente. Os mortos confessam lindamente, não é mesmo? A senhorita Trent estremeceu. O Dr. Arden lançou um olhar de advertência a Penrith. Poirot apenas ajeitou as algemas. Por favor, cada um de vocês me dirá a que horas viu a senhorita Vale pela última vez, disse ele. Não neste momento, com as perguntas e a cruz. Um começo simples, não é? Primeiro caminhamos, depois corremos. As respostas vieram com a cadência hesitante de uma autoanálise. A senhora Davenant havia levado leite quente ao quarto da senhorita Vale às 9h30 da noite anterior. Não a vira depois disso. O Dr. Arden jantara com a família e saíra às 22h45, com as estradas já cobertas de gelo. O coronel Vane se recolhera cedo, atormentado por uma dor de cabeça. Morland permanecera na biblioteca, lendo até pouco depois das 11. A senhorita Trent fora para a sala de música e depois para a cama. Sozinha, acrescentou rapidamente, corando. O Sr. Penrith dera um passeio, disse ele, para ver o lago sob a luz do luar. Sorriu ao dizer isso, insinuando incredulidade. A própria Lady Helena tinha ido para o seu quarto às 10 horas. Clara, a senhorita Vale, ia terminar uma carta para mim, disse ela em voz baixa. Ela deve ter ido à biblioteca mais tarde. Poirot assentiu levemente com a cabeça, como se uma peça de um padrão particular tivesse se encaixado. E a carta que a senhora recebeu? Perguntou ele a Lady Helena. Aquela com o selo de floco de neve? Chegou pelo correio da manhã? Foi enfiado por baixo da minha porta, disse ela com a voz fraca. Ah, um brilho surgiu nos olhos de Poirot. Então sua casa não está fechada para seus fantasmas, madame. Ele se levantou. Com sua permissão, iremos visitar a biblioteca. Um silêncio se abateu sobre nós quando nos aproximamos daquele cômodo. Ficava nos fundos da casa, com painéis de madeira escura, uma longa mesa e encostado em uma parede, um globo terrestre manchado da cor de chá velho. A janela que dava para o terraço estava agora trancada. A grade havia sido recolocada, e o cheiro do frio anterior pairava como uma lembrança. Sobre a escrivaninha, mãos delicadas, as da senhora Davenant, eu suspeito, haviam organizado a pequena bagunça da manhã. Poirot observou tudo com um aceno de cabeça melancólico. Ele não se lançou sobre os papéis como um policial. Em vez disso, percorreu o perímetro, com passos leves, as mãos cruzadas atrás das costas, detendo-se em nada e em tudo. Na ondulação da borda do tapete perto da janela, no cinzeiro de latão com um anel de fino tom cinza, no vaso de cerâmica esguio,
cuja única rosa de inverno nesta sala já havia perdido seu perfume. Inclinou-se uma vez para examinar a lareira, franziu a testa e olhou para o relógio na lareira. Um gêmeo, pensei, do que havia na sala de estar, embora este estivesse 1 minuto atrasado. Vê, Hastings, murmurou ele. Numa casa de ordem, a menor desordem é um grito. O que você quer dizer? Há até mais, meu amigo. Ele voltou-se para a companhia. Uma coisa eu imploro. Até que eu tenha falado com cada um de vocês individualmente, não discutam entre si o que vocês se lembram ou pensam que se lembram. É fatal para a verdade quando ela é influenciada pela cortesia. Morland pareceu ligeiramente ofendido. O coronel Vane enrijeceu, mas depois reconsiderou. A senhorita Trent assentiu com entusiasmo. Penrith, com um gesto displicente do punho da camisa, sorriu de um jeito que achei repugnante. Poirot aproximou-se da escrivaninha e apontou para uma leve mancha de umidade na madeira, um halo quase imperceptível. Aqui havia um copo há pouco tempo, disse ele. Alguém bebeu enquanto lia, talvez. Que a janela estava aberta para o frio. Quem bebe com a janela entreaberta em fevereiro? Uma pessoa que está com calor, não é? Com um calor de raiva, de medo ou de pressa. Lady Helena fechou os olhos. Clara não bebia. Ela não gostava de bebidas alcoólicas. Exatamente, disse Poirot calmamente. Então não era ela quem bebia aqui. Pelo menos não regularmente. Estamos progredindo um pouco. Ele endireitou-se, com um semblante subitamente alegre. Agora, madame, a senhora me fará um favor. Mostrará-me o quarto de Mademoiselle Vale exatamente como está. Depois disso, pedirei para falar primeiro com o Sr. Morland. A ordem das coisas, como vê, é tudo. Ao sairmos da biblioteca, olhei para trás e vi, na borda do tapete junto à porta do terraço, um leve indício de uma marca, como se o salto de um sapato tivesse pressionado e escorregado. Talvez eu não a tivesse notado, não fosse o fato de o olhar de Poirot ter se demorado ali por uma fração de segundo a mais do que em qualquer outro lugar. A casa estava silenciosa, o lago além do vidro tão calmo quanto um espelho, e ainda assim o ar parecia vibrar com a lembrança de movimento. A escada estreita, que levava ao quarto da senhorita Vale, estava tenuemente iluminada, seu corrimão polido num brilho melancólico. Um leve aroma de lavanda pairava no ar, misturado àquela quietude peculiar que sempre parece acompanhar a morte em ambientes fechados. Lady Helena nos precedeu, seus movimentos cuidadosos, sua compostura frágil como vidro. Poirot caminhava atrás dela, os olhos semicerrados como se memorizasse cada rangido das tábuas. A empregada ainda não tinha mexido no quarto. Uma única lâmpada acesa ao lado da cama iluminava a colcha clara, onde repousava um xale cuidadosamente dobrado. Tudo estava impecavelmente organizado. Os livros alinhados, a escrivaninha imaculada, um vaso de urze seca sobre o parapeito da janela. Apenas o espelho acima da penteadeira parecia fora do lugar. Uma leve mancha marcava sua superfície, o arco de uma mão talvez passada às pressas. Poirot moveu-se com delicadeza pelo quarto. Examinou a escrivaninha, as fileiras organizadas de artigos de papelaria, a única mancha no bloco de anotações. Parou diante do espelho, inclinando a cabeça com aquela precisão quase de pássaro que sempre prenunciava uma descoberta. Que curioso, murmurou. A marca não é de poeira, mas de condensação. A janela aqui, ou sim, estava aberta recentemente. Voltou-se para Lady Helena. Mademoiselle Vale, ela dormiu com a janela aberta neste frio? Não, disse Lady Helena em voz baixa. Ela era delicada, sempre sentia frio. Ela jamais teria feito isso. Então alguém mais abriu. Ou antes da morte dela, ou depois. Poirot endireitou-se e fez um gesto para que Hastings, ou seja, eu, se aproximasse. Observe, meu amigo, o padrão da geada no vidro interno. Ela derreteu em um círculo perto da fechadura, com apenas a largura de uma mão. Alguém a tocou pouco antes do amanhecer. Lady Helena cambaleou ligeiramente.
Eu a conduzi até uma cadeira. Poirot, entretanto, examinou a mesa de cabeceira. Sobre ela havia uma pequena moldura de prata, a fotografia de uma mulher. Cabelos escuros, sorriso altivo, e ao lado, um livro de orações gasto. Entre as páginas encontrou um raminho de alecrim prensado e um pedaço de papel dobrado em branco, exceto por uma leve marca onde palavras haviam sido escritas e apagadas. Ah! A voz de Poirot carregava uma satisfação contida. Uma carta talvez rasgada, mas escrita às pressas. A pressão da caneta permanece mesmo depois que a tinta acaba. Ele guardou o papel no bolso. Mais tarde descobrirei o que dizia. A mão deixa rastros assim como o coração deixa sua confissão. Lady Helena levantou-se, apertando o xale em volta dos ombros. Monsieur Poirot, disse ela trêmula, o senhor não acha, certamente não pode achar que Clara foi assassinada? Havia veneno. O médico confirmou. Sim, madame. Havia veneno, disse Poirot suavemente. Mas o veneno pode ser dado assim como recebido. E diga-me esse veneno. Ela o possuía. Eu não sei. O Dr. Arden disse que era láudano, retirado de seu próprio armário de remédios. Mas ela tinha livre acesso. Ela frequentemente buscava remédios para mim. Poirot franziu a testa, pensativo. Então ela poderia tê-lo conseguido facilmente. Mas por que tomar uma dose tão medida, com uma carta tão conveniente ao lado? Não, madame. Algo aqui não está em harmonia. Ele fez um gesto suave para mim e deixamos Lady Helena se recuperar. No corredor, sua expressão assumiu aquele brilho de pensamento organizado, que para mim era tão inconfundível quanto o toque de trombeta antes da batalha. Hastings, disse ele, você notou o que encontramos? A janela aberta, embora ela temesse o frio, o espelho quebrado, a carta desaparecida e, o mais curioso, a geada derretida por uma única mão. A que conclusão chega? Será que alguém entrou no quarto dela, talvez depois que ela já estivesse morta? Arrisquei, ou antes. Para o assassino, muitas vezes é a mesma coisa. Ele sorriu levemente. Venha. Falarei agora com o Sr. Morland, como prometido. O advogado, ele terá precisão mesmo que lhe falte imaginação. Encontramos Morland no pequeno escritório anexo à biblioteca, sentado diante de uma pilha de correspondências. Ele nos cumprimentou com uma civilidade cautelosa e cruzou as mãos como se estivesse se preparando para depor. Poirot não perdeu tempo. Sr. Morland, o senhor foi um dos últimos a ver Mademoiselle Vale viva. Permaneceu na biblioteca até às 11 horas? Aproximadamente isso sim, respondeu ele. Eu tinha alguns documentos da propriedade para revisar. A senhorita Vale passou por aqui uma vez, por volta das 10h30, creio. Ela disse que Lady Helena estava se recolhendo e que terminaria o ditado pela manhã. Ela parecia perfeitamente tranquila. Você observou mais alguém depois daquela hora? Ele hesitou. Ninguém diretamente. Ouvi o coronel Vane no corredor, praguejando contra o frio. Mais tarde, alguém atravessou o terraço lá fora. O som de passos na brita, mas as cortinas estavam fechadas. Os olhos de Poirot se estreitaram. Então as portas do terraço ainda não estavam trancadas? Deviam estar fechadas, mas não trancadas. Lembro-me de que o vento as fez vibrar ligeiramente. E esta carta, a confissão. Poirot inclinou-se para a frente. Você a viu? Sim, eu vi. Estava escrito à mão por ela. Eu mesma comparei quando a polícia chegou. A própria mão dela, repetiu Poirot. E, no entanto, você sabe tão bem quanto eu que falsificar caligrafia é uma arte delicada, mas possível, até mesmo fácil se houver prática. Morland se irritou levemente. Sou advogado, Monsieur Poirot, não calígrafo. Exatamente, disse Poirot com suavidade. E ainda assim você defende conclusões como se fossem leis. Obrigado, senhor. Isso é tudo por agora. Depois de termos dado alguns passos pelo corredor, Poirot murmurou. Veja, Hastings, ele é cauteloso. Cauteloso demais. O tom dele diz, não vi nada, não fiz nada. Mas o jeito dele diz,
Sei mais do que gostaria. Essa é a doença do advogado. Guardar o conhecimento como uma moeda sem nunca gastá-lo. Ao atravessarmos o corredor, a porta da frente se abriu e o Dr. Arden entrou, com o casaco coberto de geada. Ele carregava sua maleta médica e acenou com a cabeça cordialmente. Voltei da aldeia, disse ele. O inspetor me pediu para enviar alguns documentos ao legista. Lady Helena se recuperou? Ela está descansando, respondeu Poirot. Talvez me conceda um instante, doutor. É uma questão de fisiologia, puramente acadêmica. Eles se afastaram um pouco. O tom de Poirot era leve, mas seus olhos eram mercuriais. Diga-me, doutor, quando se toma láudano, a morte é instantânea? Dificilmente. Há sonolência, confusão, frequentemente vômitos e em seguida coma. Pode levar 1 hora ou mais. Então, disse Poirot suavemente, seria possível que outra pessoa a encontrasse nesse estado e, digamos, ajudasse a natureza? Os lábios da doutora Arden se comprimiram. Se você quer dizer sufocamento, isso deixaria marcas. Ah, mas talvez não se feito com sutileza e compaixão. Poirot inclinou a cabeça. Você era o médico dela, não é? Ela se confidenciou com você? O médico hesitou. A senhorita Vale estava nervosa, tensa. Prescrevi repouso. Ela estava sob pressão. Havia tensões na casa. Que tipo de tensões? O olhar de Arden desviou-se para as escadas. Pergunte à senhorita Trent, disse ele em voz baixa. Ela viu mais do que eu. Poirot observou-o partir com uma expressão indecifrável. Eles falam em enigmas, Hastings, murmurou. Mas enigmas, esses sim me agradam. Cada palavra esconde 2 significados, um para o ouvido, outro para a consciência. Naquela noite a família jantou junta em uma civilidade desconfortável. A cadeira vazia na outra ponta da mesa era como uma sombra que ganhava forma. A conversa se sucedia em fragmentos. A senhorita Trent, pálida, mas determinada, mantinha os olhos fixos no prato. Penrith estava inquieto, mexendo nervosamente com o copo, e o coronel Vane o encarava com evidente antipatia. Poirot, sempre sereno, comeu pouco e falou menos ainda. Apenas uma vez quebrou o silêncio, observando com leveza. Esta casa é muito curiosa. Cada um de vocês esconde algo. Talvez não seja grande coisa, mas o suficiente para perturbar a simetria. Vane soltou uma risada curta e rouca. Você faz parecer que é um daqueles seus malditos quebra-cabeças, Monsieur Poirot. Poirot sorriu gentilmente. Ah, mas a vida, coronel, é um quebra-cabeça. E em quebra-cabeças, a peça que parece menos se encaixar é muitas vezes a mais necessária para completar a imagem. Mais tarde, quando nos recolhemos aos nossos quartos, vi-o parar no corredor, olhando para a janela escura que dava para o lago congelado. Hastings, disse ele suavemente, você sente a quietude da água? Ela esconde algo por baixo. Amanhã veremos que verdade o gelo oculta. Na manhã seguinte, o dia amanheceu gélido e pálido, o ar tão cortante que até a luz do sol parecia se estilhaçar sobre a geada. Acordei e encontrei Poirot já vestido, o bigode impecável, as vestes simetricamente perfeitas. Ele estava parado diante da janela do nosso quarto de hóspedes, olhando para o lago congelado, as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas. Veja, Hastings, disse ele, sem se virar, como essa água está imóvel, lisa como vidro, mas abaixo dela há movimento, lento, secreto. É preciso sempre olhar além da superfície. Você acha que jogaram alguma coisa lá dentro? Se perguntei meio brincando. Talvez, murmurou ele. Uma verdade, uma carta, uma consciência, pouco importa. Mas preste atenção, há algo que o lago se lembra. Após o café da manhã, uma ocasião discreta em que a conversa vacilava como uma vela apagada, Poirot começou suas entrevistas. Lady Helena se desculpou. Ela estava, como relatou a Sra. Davenant em um sussurro, não estava bem esta manhã. A senhorita Trent, pálida e com os olhos arregalados,
Foi a primeira a ser chamada à sala de estar. Ela aproximou-se hesitante, torcendo os dedos num lenço até reduzi-lo a farrapos. Poirot levantou-se e curvou-se com grave cortesia, indicando uma cadeira junto à lareira. A senhora me perdoará, mademoiselle, disse ele gentilmente. Não tenho a menor vontade de lhe causar sofrimento. Mas seu nome foi mencionado, como alguém que pode ter observado algo importante. Eu não sei o que dizer. Ela hesitou. Tudo tem sido tão horrível. Coitada da Clara. Ela sempre foi gentil comigo. Poirot inclinou a cabeça. E, no entanto, mademoiselle, a gentileza às vezes pode esconder o medo. Vocês eram amigos? Ela hesitou. Nós éramos, de certa forma. Mas ela estava estranha ultimamente, reservada. Uma vez eu a vi chorando em seu quarto. Quando perguntei, ela apenas disse que havia cometido um erro terrível e que era tarde demais para consertá-lo. Ela te contou sobre essa suposta chantagem? A senhorita Trent balançou a cabeça. Não, eu não acreditava que ela fosse capaz disso. Ela era orgulhosa. Orgulhosa demais para qualquer coisa sórdida. Mas... Ela fez uma pausa, o olhar baixando para o chão. Havia algo entre ela e o Sr. Penrith. Eles conversaram na varanda uma noite. Eu ouvi dizer, se você estragar isso para mim, vai se arrepender. Ela disse para ele a deixar em paz. Ela parecia assustada. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. E foi nessa época, 2 noites antes de ela morrer. Ele a encarou fixamente. E depois disso, ela o viu novamente? Acho que não. Mas ele estava sempre por perto, observando-a de certa forma. Ela estremeceu. Ele também me assustava, o Sr. Poirot. Poirot assentiu lentamente. Obrigada, senhorita, você foi muito corajoso. Lembre-se disso, a verdade é como a luz. Às vezes dolorosa, mas sempre purificadora. Quando ela foi embora, eu disse, então Penrith de novo. O homem é um canalha, se é que já houve algum. Talvez, disse Poirot pensativamente, mas nem mesmo um canalha é um assassino. E observe, Nossa Senhorita Trent fala com sinceridade, mas nos conta apenas o que ouviu por acaso, não o que sabe. Essa é a sutil diferença. Encontramos o Sr. Penrith sozinho na biblioteca, relaxando junto à lareira com um cigarro elegantemente equilibrado entre os dedos. Ele nos cumprimentou com um ar de divertimento preguiçoso. O interrogatório continua. Eu me perguntava quando chegaria a minha vez. Meu caro senhor, respondeu Poirot imperturbável, a ordem das perguntas é determinada pela conveniência, não pela suspeita. Embora, para ser franco, muitas vezes acabe provando a mesma coisa. Penrith deu um leve sorriso. Que gesto tipicamente europeu da sua parte. Poirot ignorou a provocação. Você conhecia bem a senhorita Valley? O suficiente para lamentar sua morte. Além disso, não. E, no entanto, você discutiu com ela 2 noites antes da morte dela? O cigarro parou no ar. Quem te disse isso? As paredes desta casa, monsieur. Elas têm ouvidos, e os ouvidos me são muito leais. O tom de Poirot era enganosamente ameno. Penrith deu uma risadinha. Muito poético. Sim, tivemos uma discussão. A senhorita Valley estava se intrometendo em assuntos que não lhe diziam respeito. O que importa? O sorriso de Penrith endureceu. Os assuntos de Lady Helena. O falecido Lord Barrymore era meu cliente, sabe, antes de sua morte. Havia certas pinturas valiosas adquiridas discretamente. A senhorita Valley achou que tinha descoberto algo irregular nelas. Contrabando, talvez. E sugeri. Penrith lançou-me um olhar frio. Dificilmente eu saberia, capitão. Sou um comerciante, não um funcionário da alfândega. Poirot inclinou a cabeça. E ela ameaçou expô-lo? Penrith deu de ombros. Ela era melodramática, como as mulheres às vezes são, mas não tinha nada de concreto. Se tivesse ido falar com Lady Helena, seria a palavra dela contra a minha, que eu não a levei a sério. No entanto, você a ameaçou. Eu a avisei, corrigiu ele. Há uma diferença. Poirot o estudou por um instante. O senhor é tranquilo, monsieur.
Muito tranquilo. Mas lembre-se, o gelo que não racha derrete de repente. Bom dia. Depois que Penrith saiu caminhando tranquilamente, deixando para trás um leve aroma de tabaco e desdém, Poirot se virou para mim. Hastings, o padrão está ficando mais delicado. A dama está morta. A carta é falsificada. E o homem que discute com ela é calmo demais. É essa calma que me interessa. E, no entanto, eu disse, você suspeita dele. Poirot deu um leve sorriso. Eu não suspeito de ninguém em específico. Suspeito de todos. Suspeitar de tudo é não ofender ninguém. Naquela manhã, o céu se nublou e uma fina camada de neve começou a cair, cobrindo o terraço e branqueando o lago congelado, até que parecesse uma única e infinita extensão de silêncio. Poirot, impecavelmente envolto em seu sobretudo, saiu para observá-la. Eu o segui, minha respiração formando nuvens no ar frio. Ele estava na margem do lago, olhando para o ponto onde o gelo encontrava o aterro de pedra. Olha, Hastings, disse ele de repente. Está vendo? Inclinei-me para mais perto. Sob a fina camada de neve, tênue e irregular, corria uma linha escura, uma fenda quase invisível, que se estendia do centro em direção ao lado oposto, onde os juncos se aglomeravam densamente. Bastante natural, não é? Eu disse. Talvez, mas a linha não segue o congelamento da água. Ela segue o peso. Algo perturbou o gelo aqui recentemente. E, no entanto, acrescentou abaixando-se para afastar a neve, a superfície ainda está bastante resistente. O que quer que a tenha tocado, o fez por cima, não por baixo. Ele endireitou-se com os olhos brilhantes. Algo, ou alguém, caminhou sobre o gelo, Hastings. Você quer dizer a noite da morte? Exatamente. E por que alguém andaria no gelo no escuro, quando poderia andar em segurança sobre a pedra? Porque não quer ser ouvido. Ele virou-se abruptamente e começou a caminhar de um lado para o outro na beira do rio, contando baixinho, em voz baixa. Em certo ponto parou, contemplando um aglomerado de juncos congelados em uma imobilidade frágil. Pronto, disse ele em voz baixa. É sempre simetria, meu amigo. Onde a marca começa, a pista termina. Amanhã de manhã, veremos o que o lago esconde. Combinei com os homens da aldeia para cortarem o gelo ao amanhecer. E o que você espera encontrar? Poirot sorriu. Aquele seu pequeno sorriso secreto. Evidência, talvez. Ou apenas a confirmação do que eu já sei. Que Mademoiselle Val não morreu sozinha. Voltamos em direção à casa. Atrás de nós, o vento agitava a água congelada, trazendo consigo um som como um sussurro, suave, incerto, mas inconfundivelmente humano, como se o próprio lago suspirasse sob o peso de seus segredos. O amanhecer seguinte chegou envolto em neblina, daquela que obscurece todas as distinções entre o céu e a terra. Da minha janela, mal conseguia distinguir a linha escura do lago, apenas um brilho fantasmagórico sob a névoa. A casa ainda dormia quando ouvi Poirot bater à minha porta. Ele estava, como sempre, impecavelmente composto, o chapéu no ângulo perfeito, o bigode reluzindo de disciplina. Venha, Hastings, disse ele suavemente. O lago nos aguarda. A própria natureza prende a respiração. Atravessamos o terraço, nossas botas rangendo levemente sobre o cascalho congelado. O ar cortava nossos rostos, e o único som era o golpe rítmico de machados de um grupo de trabalhadores locais reunidos por ordem de Poirot. Eles já haviam começado a cortar um quadrado no gelo, sua respiração subindo como fumaça. O mordomo de Lady Helena estava por perto, sofrendo com o frio, enquanto a senhora Davenant pairava à distância, seu rosto indecifrável. A névoa adensou-se à medida que os homens içavam as pesadas placas de gelo. A água jorrava escura por baixo, e a súbita liberação daquela superfície negra provocou-me um leve arrepio que nada tinha a ver com o tempo. Poirot observava atentamente, cada movimento dos trabalhadores refletido em seus olhos, como se estivesse montando um quebra-cabeça de gestos.
Com cuidado, meus amigos, instruiu ele. Se houver algo a encontrar, não devemos perturbar. Durante vários minutos ouviu-se apenas o som dos remos batendo na lama, o murmúrio baixo dos homens trabalhando. Então um deles soltou um grito baixo. Os outros silenciaram. Lentamente, da escuridão abaixo, algo pálido começou a emergir. Um objeto longo e fino emaranhado em juncos e gelo brilhante. Era uma bengala. Os olhos de Poirot se aguçaram. Ele fez um gesto para que o objeto fosse trazido até a margem. Assim que o homem o depositou, Poirot se inclinou sobre ele, removendo fragmentos de gelo com a mão enluvada. Mon Dieu, sussurrou ele. Está vendo, Hastings? A cabeça de prata gravada com as iniciais. A.V., Coronel Vane, exclamei. Exatamente. Poirot virou a bengala. E veja, a lama nela é fresca, não está congelada. Ficou ali por pouco tempo. Veja esta marca perto da ponteira, como se tivesse batido com força em uma pedra. Ele endireitou-se, lançando um olhar para a casa. A névoa dissipou-se então, e através dela viu uma figura parada no terraço, imóvel e escura contra a pedra pálida, o próprio Coronel Vane, observando-nos. Leve-o para o escritório, disse Poirot em voz baixa. E Hastings, observe como a neblina é conveniente para aqueles que preferem ver sem serem vistos. Voltamos para a casa. Poirot tinha colocado a bengala sobre a mesa, diante da lareira, onde a geada derreteu formando pequenas gotas brilhantes. Eu esperava que ele chamasse o coronel imediatamente, mas em vez disso, sentou-se calmamente e começou a polir a cabeça de prata com seu lenço. Um objeto elegante, murmurou ele. Robusto, prático, e no entanto, tal como o seu dono, perdeu o equilíbrio. Poirot, eu disse impacientemente, isto prova que ele estava lá fora, junto ao lago, naquela noite. Ele deu um leve sorriso. Isso prova que ele foi descuidado, ou que alguém quer que acreditemos que ele foi descuidado. Nunca se arrisque, Hastings. Sempre caminhe. A verdade é que ela não foge. Antes que eu pudesse protestar, a porta se abriu e Lady Helena entrou pálida, mas serena. Monsieur Poirot, disse ela, o coronel Vane pediu para falar com o senhor. Ele parece perturbado. Mesmo? Disse Poirot. Então que ele venha. É bom falar quando se está perturbado. A língua revela o que o coração esconde. Vane entrou um instante depois, o rosto corado pelo frio, o semblante rápido, porém inquieto. Seus olhos se voltaram imediatamente para o bastão. Vejo que você o encontrou, disse ele. Eu estava me perguntando para onde aquele demônio tinha ido. Então você o reconhece? Perguntou Poirot com suavidade. Claro que sim, é meu. Devo tê-lo deixado cair ontem de manhã quando desci até o lago. O chão estava escorregadio como vidro. Os olhos de Poirot repousaram sobre ele, calmos e sem piscar. Ontem de manhã? Mas a superfície estava sólida, meu coronel. O gelo ainda não havia sido cortado. Vane hesitou, cerrando os dentes. Então deve ter sido mais cedo. Que eu não costumo manter um diário dos meus passeios. Ah, disse Poirot suavemente. Então você costumava ir lá a pé? De vez em quando. Faz bem para a cabeça. E na noite em que a senhorita Vale morreu, você também caminhou naquela ocasião. Vane enrijeceu. Certamente que não. O que você está insinuando, homem? Nada, nada, disse Poirot erguendo a mão em sinal de apaziguamento. Apenas que sua bengala parece ter dado um passeio. Sem o dono. Por um instante a compostura do coronel vacilou. Ele olhou para Lady Helena e depois de volta para Poirot. Se você está sugerindo que eu tive algo a ver com a morte daquela pobre moça, você está louco. Eu a respeitava, ela era útil para meu primo. Poirot o encarou em silêncio, depois assentiu. Acredito em você, coronel. A bengala talvez tenha sido emprestada, não é? Diga-me, quem na casa teria tido motivo para usá-la? Ele piscou incerto. Qualquer um, eu acho. Está pendurado no corredor. Exatamente, disse Poirot. Então não vamos presumir muito. Quando o coronel saiu,
Lady Helena deixou-se cair numa cadeira, perdendo a compostura. Monsieur Poirot? Sussurrou ela. O senhor acha que meu primo... Poirot tocou-lhe a mão delicadamente. Acho que sua prima é honesta, mas a honestidade por si só não garante a inocência. Ainda há muito que preciso ver. Conte-me, Lady Helena, sobre a morte de seu marido. A senhora disse que foi há 2 invernos neste mesmo lago. Ela assentiu levemente. Sim, o gelo quebrou sob ele. Disseram que foi um acidente, mas... Ele era um homem forte, cauteloso. Nunca me pareceu certo. E a senhorita Vale estava com você naquela época? Ela estava. Tentou me consolar depois. Chegou a sugerir a contratação de um investigador particular. Mas eu recusei. Que benefício teria em aprofundar a dor? Os olhos de Poirot brilharam. Às vezes, madame, a dor é o próprio solo do qual a verdade brota. Nesse instante, ouviu-se uma batida forte na porta. A senhora Davenant entrou, sua calma habitual abalada. Com licença, minha senhora, aconteceu algo estranho. O inspetor veio da aldeia com um bilhete. Foi encontrado perto do portão dos fundos esta manhã. Ela entregou o papel dobrado a Poirot, que o examinou cuidadosamente antes de abri-lo. O mesmo papel cinza, o mesmo selo vermelho em forma de floco de neve. Ele o desdobrou e leu em voz alta, com sua voz precisa e deliberada. O gelo esconde o que o fogo não conseguiu destruir. Cuidado com o degelo. Um silêncio se instalou. Até o tic-tac do relógio pareceu falhar. Poirot ergueu os olhos com uma expressão serena, mas os olhos escuros de pensamentos. Então, disse ele suavemente, nosso fantasma escreve novamente. Lady Helena, a senhora me permitirá ficar com isto. O mesmo papel, a mesma caligrafia, e, no entanto, a mensagem é diferente. Menos ameaça, mais advertência. Ele virou o bilhete examinando a leve mancha na borda. Um dedo enluvado pressionado às pressas. Lã preta, eu acho. Do tipo usada por quem não quer deixar impressões digitais. Lady Helena estremeceu. O que isso significa? O que o degelo poderia revelar? Poirot olhou para a janela, onde a névoa ainda se agarrava ao lago. Quando o degelo chegar, madame, o gelo se quebrará e o que estiver por baixo virá à tona. Se isso é verdade ou culpa, logo veremos. Mas preste atenção. Quem escreve estas cartas está aqui entre nós. Ele dobrou o bilhete com extremo cuidado e o colocou ao lado da bengala. 2 objetos, Hastings. Ambos retornaram das profundezas. O próximo, disse ele em voz baixa, não será uma coisa, mas uma pessoa. E com isso ele se levantou, enquanto o mais tênue raio de sol penetrava a névoa, fina, fria e impiedosa como a própria verdade. A família reuniu-se para o café da manhã em um silêncio constrangedor. A neblina havia diminuído, mas não se dissipado completamente, agarrando-se às janelas como a lembrança de um pesadelo que se recusa a desaparecer. A bengala estava sobre o aparador, a carta lacrada em vermelho ao lado. Testemunhas silenciosas aguardando seu interrogatório. Poirot, tranquilo como sempre, tomava seu café com uma delicadeza precisa, que parecia quase indecente em meio a tanta tensão. Lady Helena falava pouco, o olhar desfocado, como se as palavras daquela nota misteriosa ainda ecoassem em sua mente. O coronel Vane evitava olhar para qualquer pessoa, passando manteiga na torrada com vigor desnecessário. A compostura do Sr. Morland era rígida como um laço, e a senhorita Trent mexia nervosamente no prato. Apenas Penrith parecia intocado, recostado com seu habitual ar de leve divertimento. Quando finalmente Poirot pousou a xícara, o suave tilintar contra o pires fez com que todos se virassem. Meus amigos, disse ele agradavelmente, a névoa da manhã é muito parecida com a névoa da suspeita. Ambas se dissipam melhor com a luz, não é? Então proponho que tragamos um pouco de clareza. Falarei primeiro com a senhora Davenant. A governanta, que estava parada na porta, sobressaltou-se um pouco, mas avançou sem protestar. Poirot a conduziu até o pequeno escritório ao lado do corredor. Eu o segui. Senhora, disse ele gentilmente,
A senhora é a empregada mais antiga desta casa. A senhora já viu muita coisa, talvez mais do que deveria. Conto com a senhora para me ajudar a esclarecer o padrão. A senhora Davenant cruzou as mãos, os dedos finos e pálidos como pergaminho. Contarei o que puder, senhor. Amei a senhorita Vale como se fosse minha própria filha. Poirot inclinou a cabeça. Então você vai me dizer por que, nas semanas que antecederam sua morte, ela visitava o antigo galpão de barcos à noite. Os olhos da mulher se arregalaram e depois se estreitaram. Você sabia disso? Eu sei tudo que deixa pegadas, disse ele suavemente. Havia marcas na geada, sempre as mesmas, pezinhos não mais pesados que os dela. Acredito que ela foi lá para pensar, para rezar. Ela estava perturbada, coitada. Incomodado com o quê? A senhora Davenant hesitou. Depois baixou a voz. Pelo passado, Monsieur Poirot. Ela me disse uma vez que os mortos não tinham terminado com esta casa. Pensei que ela se referisse à sua própria tristeza, mas agora ela parou abruptamente. Continue, senhora. Ela balançou a cabeça. Não é da minha conta. Pergunte a Lady Helena. A expressão de Poirot suavizou-se. Você é leal. É admirável, mas perigoso. Lembre-se, o silêncio também pode ser uma traição quando a verdade busca ser ouvida. Ele a deixou ir e, quando a porta se fechou, olhou para mim pensativamente. O galpão de barcos, Hastings. Isso me interessa muito. O lago, o gelo, a carta. Tudo faz parte de um mesmo círculo. E círculos, você sabe, sempre se fecham. Saímos imediatamente para o lago. A neblina começara a dissipar e os contornos da margem oposta estavam agora nítidos. O galpão de barcos estava meio escondido entre os juncos, uma pequena estrutura castigada pelo tempo, inclinada ligeiramente em direção à água. Seu cadeado estava aberto, enferrujado, e a porta rangeu nas dobradiças quando Poirot a empurrou para dentro. Lá dentro estava frio e escuro, com um forte cheiro de madeira úmida e água do lago no ar. Um par de remos estava encostado num canto. Alguns coletes salva-vidas pendurados em ganchos e um pequeno banco de madeira encostado na parede. Poirot examinou tudo minuciosamente, seus olhos percorrendo cada sombra. Veja, Hastings, murmurou ele por fim, apontando para o chão. 2 pares de pegadas, um leve e outro mais pesado. As mais leves entram, mas não saem. As mais pesadas entram e saem novamente mais apressadamente. Eu me ajoelhei para ver. Você acha que foi aqui que ela conheceu alguém? Acho que foi onde ela morreu, ou pelo menos onde começou a história da morte dela, disse ele em voz baixa. Ele se abaixou para pegar algo do chão. Um fragmento de lã preta, preso em uma lasca de madeira. Segurou-o delicadamente. Um fio, meu amigo. E o que eu lhe disse? A carta trazia a marca de uma luva preta. Voilá. Então a pessoa que escreveu a carta estava aqui, talvez na mesma noite, talvez antes. Há uma ligação, sutil, invisível, mas está aqui. Venha, precisamos voltar. Eu vi o que precisava. De volta à casa, Poirot pediu que todos se reunissem na sala de estar. Os criados se retiraram, deixando apenas o círculo tenso da família. Poirot ficou diante da lareira, sua pequena figura imponente apesar da calma do ambiente. Senhoras e senhores, começou ele, há algo que preciso esclarecer. A morte da senhorita Vale não é o que parece. Houve veneno, sim, mas também houve engano. Ela não estava sozinha em sua última hora. Um murmúrio percorreu o grupo. O coronel Vane levantou-se parcialmente da cadeira. Se você está prestes a me acusar novamente, Poirot. Poirot levantou a mão. Não, coronel, não você. Sente-se, por favor. Você é impetuoso, não perverso. Vane recuou com o rosto vermelho. Poirot continuou. Descobri que a senhorita Vale encontrou-se com alguém perto do galpão de barcos na noite em que morreu. Alguém que usava luvas pretas e saiu às pressas. Essa pessoa também escreveu a carta encontrada esta manhã. A caligrafia é a mesma, mas ligeiramente disfarçada. E há mais.
A bengala encontrada no lago. Sua cabeça de prata traz não apenas as iniciais do coronel, mas também um leve vestígio de polimento usado apenas em móveis antigos de madeira. A senhora Davenant me disse que ela está guardada na biblioteca, onde qualquer pessoa pode levá-la. Penrith recostou-se com um leve sorriso. Então qualquer um pode ser culpado, né? Que conveniente. Quase ninguém, disse Poirot em voz baixa, pois apenas uma pessoa tinha motivos para temer o que a senhorita Vale descobriu. Qual deles? Perguntou Morland com voz incisiva. Os olhos de Poirot percorreram os rostos, parando finalmente no do advogado. A morte de Lord Barrymore não foi um acidente. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Lady Helena levou a mão aos lábios. O rosto de Morland empalideceu. O tom de Poirot era grave, mas calmo. Há 2 invernos o gelo se rompeu sob seus pés. E, no entanto, por que um homem acostumado a patinar cairia em um gelo sólido? Examinei o antigo relatório. Diz que o gelo foi adulterado. Um cinzel foi usado para enfraquecê-lo por baixo. A polícia achou que fosse uma brincadeira infeliz de garotos da região. Mas agora, com uma carta alertando sobre uma tragédia no segundo inverno, vejo as coisas de outra forma. A senhorita Vale descobriu algo. Algo nos documentos antigos, talvez. E esse conhecimento lhe custou a vida. Morland tentou falar, mas nenhum som saiu. Poirot o observou com atenção, como um médico observando a reação de um paciente. Ela confrontou alguém, continuou Poirot. E esse alguém tentou silenciá-la. Primeiro pelo medo, depois pelo veneno. A confissão forjada, a janela aberta, o láudano retirado do baú do médico, tudo perfeitamente orquestrado para sugerir desespero. No entanto, há um erro. O copo sobre a escrivaninha, sua borda apresenta um vestígio de polimento idêntico ao encontrado na bengala. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem em sua mente. O assassino não era um estranho, nem um intruso, mas alguém que se julgava esperto o suficiente para dar um jeito até na morte. Diga-me, Sr. Morland, até quando o senhor continuará defendendo os vivos quando os mortos já falaram? Morland levantou-se lentamente, sua compostura finalmente se quebrando. Você não pode provar isso, disse ele com a voz rouca. A voz de Poirot era suave como seda. Oh, mas posso. Pois a carta inacabada da senhorita Vale. Sim, reconstruí as palavras a partir das linhas tracejadas. Termina com estas. Se eu for encontrada morta, será obra daquele que mais lucrou com a herança de Lord Barrymore. E esse, Monsieur, foi o senhor. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Então Lady Helena sussurrou. Gregory. Os lábios de Morland se entreabriram, seus olhos percorrendo freneticamente um rosto após o outro. Ela estava arruinando tudo, disse ele finalmente com a voz embargada. Ela queria te contar. Eu só queria assustá-la, fazê-la ir embora. Mas ela bebeu o veneno antes que eu pudesse impedi-la. Entrei em pânico. Fiz parecer que... Ele afundou na cadeira com as mãos tremendo. Poirot baixou a cabeça. Há sempre um ponto, senhor, em que o medo se transforma em assassinato. O senhor ultrapassou esse limite. Lá fora, a neblina começara a dissipar-se completamente, revelando o espelho escuro do lago sob o pálido sol de inverno. Brilhava frio e perfeito, como se agora que a verdade viera à tona, pudesse finalmente encontrar a paz. A confissão de Morland pairou no ar como o eco de um tiro, imediata, irreversível e estranhamente oca. Lady Helena se levantou, uma das mãos agarrando o encosto da cadeira como se temesse que o próprio chão pudesse ceder sob seus pés. Os outros encaravam, o advogado em um silêncio tão absoluto que o leve crepitar da lareira parecia ensurdecedor. Poirot, sempre tranquilo, simplesmente observava o homem com aquela expressão de triste precisão que falava mais de pena do que de triunfo. Morland permaneceu imóvel, com os olhos fixos no tapete. Foi uma loucura, disse ele fracamente. Ela encontrou os documentos particulares de Lord Barrymore,
Um rascunho de testamento sem assinatura. Deixava tudo para ela, para Clara Valley. Ela fora amante dele anos antes de Helena se casar com ele. Ele pretendia acertar as coisas antes de morrer. Lady Helena soltou um som, meio suspiro, meio choro, e levou a mão à garganta. Poirot deu um passo à frente com cuidado. A senhora temia que, se ela revelasse isso, a fortuna da madame desaparecesse, não é? Que a propriedade passasse para a mulher que sua cliente havia prejudicado. Morland assentiu com a cabeça, a voz trêmula. Teria destruído tudo. Lady Helena, sua instituição de caridade, a casa, tudo perdido. Ela pretendia lhe contar na noite em que morreu. Tentei convencê-la, mas ela se recusou. Juro que não queria matá-la. Ela mesma tomou o láudano. Apenas um gole, disse ela para acalmar os nervos. Quando ela desmaiou, Ele parou de falar, escondendo o rosto nas mãos. E você falsificou a carta, concluiu Poirot em voz baixa, para fazê-la parecer culpada, para esconder seu crime por trás do dela. Você abriu a janela para congelar o corpo, para distorcer a hora da morte. Mas o vidro, monsieur. O vidro o traiu. São sempre os pequenos detalhes. Morland não respondeu. Com um aceno de cabeça de Poirot, o coronel Vane saiu para chamar o policial local. Lady Helena afundou-se lentamente na cadeira, com o olhar distante. A luz da lareira tremulava em seu rosto, não revelando lágrimas, apenas um imenso cansaço. Quando os outros saíram, ela se virou para Poirot. O senhor me contou a verdade, Monsieur Poirot. Mas não sei se estou grata. O tom de Poirot suavizou-se. A verdade, madame, raramente é um presente de conforto. É um fardo que se deve carregar para se libertar da ilusão. A senhora viveu 2 invernos assombrada por uma morte que não compreendeu. Agora finalmente pode deixá-la para trás. Ela olhou para ele fixamente. E Clara Valley? O que dizer dela? Ela era realmente inocente? Ele baixou a cabeça. Sim, senhora, completamente. Ela amou seu marido um dia, talvez ainda o ame. Quando descobriu a verdade, procurou apenas protegê-la do escândalo. Não foi ela quem a chantageou, mas sim outro. Nosso amigo Morland, que usou o nome dela para encobrir seus roubos. Esse foi o erro de que ela falou. Ela temia que a senhora a desprezasse se confessasse. A compostura de Lady Helena se desfez naquele instante. Ela se levantou abruptamente e foi até a janela, contemplando o lago congelado. Então fui cruel com quem mais me amava. Pobre Clara, jamais me perdoarei. A mão de Poirot pousou levemente em seu ombro. Madame, ela a perdoou muito antes de morrer. Disso eu tenho certeza. Há almas que morrem em paz, mesmo quando o mundo as considera condenadas. Lá fora, o som de vozes ecoava fracamente pelo ar gélido, o tom grave do guarda, o ruído das rodas da carruagem sendo manobrada. Poirot ajeitou os punhos da camisa com um pequeno suspiro. Vamos, Hastings. Ainda falta uma pequena formalidade para concluir. Seguimos o homem até o corredor, onde Morland estava entre 2 homens uniformizados, pálido, mas recomposto. Enquanto o conduziam para fora, ele se virou para Poirot. É estranho, murmurou, como um pequeno erro pode arruinar um homem. Se ela tivesse queimado aquela carta... Poirot olhou para ele com seriedade. Se ela tivesse feito isso, senhor, outro teria escrito. A culpa é paciente, espera a sua hora. Quando a porta se fechou atrás deles, um profundo silêncio se instalou na casa. O grande relógio no hall bateu 12:00, cada badalada soando como uma bênção sobre o silêncio. Lady Helena apareceu na escadaria, seu rosto sereno mais uma vez. Será que isso algum dia vai acabar, Monsieur Poirot? Perguntou ela suavemente. A tristeza deste lugar? Ele olhou para as janelas, onde a neblina finalmente se dissipava, revelando o lago cintilante. Sim, senhora. Isso acabará quando o gelo derreter. Por enquanto guarda a lembrança da dor de 2 invernos, mas a primavera, ela a apagará. Ela deu um leve sorriso. Então esperarei pela primavera. Mais tarde, quando a família se retirou e o policial foi embora, Poirot e eu demos uma volta pelo terraço.
O ar estava fresco. O nevoeiro agora era apenas uma tênue névoa na margem do lago. Ele caminhou em silêncio por um tempo, com o olhar fixo no lago. Veja bem, Hastings, disse ele finalmente, tudo era simétrico. 2 mortes, uma antiga, outra recente. Ambas pelas mesmas mãos, embora a primeira encoberta por acidente. A carta de chantagem, a falsa confissão, o bastão, tudo distrações. Mas a psicologia era simples. Morland adorava ter o controle. Quando esse controle lhe escapava, ele entrava em pânico. O pânico é o inimigo da precisão. Imagino que você já soubesse que era ele desde o início, eu disse. Ele deu de ombros levemente. Não desde o início, não. Mas desde o momento em que vi o polimento no vidro, soube que nosso assassino era alguém que limpava demais. Só um homem obcecado por limpeza apagaria impressões digitais que ninguém ainda havia procurado. Eu ri baixinho. Então a ordem o traiu. Exatamente. É poético, não é? Seu crime desfeito por sua virtude. Poirot parou, olhando para o lago. O gelo cintilava sob o sol do meio-dia. Ondulações tênues começando a se formar perto dos juncos. Em breve, murmurou ele, o degelo virá e com ele talvez a paz. Mas lembre-se, Hastings, o crime, ele não nasce apenas do ódio. Às vezes nasce do medo, e o medo é a mais paciente de todas as paixões. Voltamos em direção à casa. As janelas da viúva congelada brilhavam pálidas à luz do sol, seus reflexos tremendo na superfície do gelo. Ao chegarmos aos degraus, Lady Helena apareceu mais uma vez na porta. Ela carregava um pequeno buquê de urze seca, o mesmo que estivera no quarto da senhorita Vale. Vou colocá-las perto do lago, disse ela simplesmente. Onde ela costumava passear. Poirot fez uma reverência. É apropriado. Os mortos descansam mais em paz quando os vivos se lembram deles com carinho. Ela deu um leve sorriso. Você tem um jeito peculiar de trazer a paz, Monsieur Poirot. Não com conforto, mas com a verdade. Ele inclinou a cabeça. A verdade, senhora, é o único consolo que perdura. Enquanto a observávamos caminhar em direção à beira da água, a luz do sol iluminou sua figura com um brilho dourado pálido. Poirot se virou para mim com os olhos pensativos. Está terminado, Hastings. Mas confesso que não encontro triunfo nisso. Apenas a melancolia do coração humano, sua tolice, seu orgulho, seu anseio de corrigir o que não pode ser desfeito. E quando o primeiro fragmento de gelo estalou suavemente no lago, pensei em tudo o que Poirot havia dito. A simetria, a tristeza, a lógica implacável da culpa, e senti, não pela primeira vez, que por baixo de sua organização e ordem residia uma compaixão tão profunda que precisava de silêncio para ser ouvida. A viúva congelada agora permanecia serena, suas janelas reluzindo, seus fantasmas apaziguados. E em algum lugar à distância, um corvo grasnou através da névoa que se dissipava, como se anunciasse que o inverno finalmente se rendera à luz. O degelo começou naquela mesma noite. Lembro-me porque o som da água pingando ecoava fracamente pelos corredores silenciosos, como um relógio que voltava a funcionar depois de um longo período de silêncio. O lago, antes um espelho de prata congelada inquieto, sentia-se ameaçador sob o leve calor que pairava no ar. Contudo, dentro de A Viúva Congelada, o clima não era menos tenso. Embora o assassino tivesse confessado, a casa ainda não se sentia livre de fantasmas. Poirot, que parecera satisfeito em descansar após a conclusão do caso, não estava tão tranquilo quanto aparentava. Eu conhecia os sinais muito bem. A quietude pensativa, o leve murmúrio em sua respiração, o jeito como lustrava os botões de punho com uma precisão desnecessária. Naquela noite, enquanto estávamos sentados junto à lareira, ousei falar. Certamente acabou, Poirot. Morland confessou. Seu motivo é claro. Até Lady Helena encontrou uma espécie de paz. Ele me lançou um olhar de soslaio, um sorriso fugaz cruzando seus lábios. Ah, meu amigo Hastings, você é o eterno otimista.
É encantador, mas isso o cega. Sim, Morland confessou. Sim, a intenção era boa. No entanto, ainda há algo que se recusa a se encaixar. Um padrão fora do lugar, um fio solto. Até que eu o amarre, não consigo dormir. Franzi a testa. O que mais pode haver? Você mesmo disse que a psicologia era simples. Simples, sim. Mas completo? Não. Ele se inclinou para a frente com os olhos brilhando. Você se lembra do bilhete encontrado esta manhã perto do portão? Aquele que dizia: o gelo esconde o que o fogo não conseguiu destruir. Foi escrito após a morte da senhorita Vale. Como Morland poderia tê-lo escrito de sua cela? Pisquei. Meu Deus, você tem razão. Exatamente. Outra pessoa escreveu aquela carta. Alguém que ainda mora nesta casa. Por um instante, o crepitar da lareira foi o único som. Poirot se levantou e começou a andar de um lado para o outro, sua pequena figura projetando sombras alongadas no tapete. Veja bem, Hastings, o crime de Morland foi pessoal, pânico, ganância, culpa. Mas aquela carta, ela fala de vingança, de segredos mais antigos e profundos. O que o fogo não pode destruir? Que mistério! É uma referência a um ato anterior, algo ligado à morte de Lord Barrymore. Acho que nossa primeira tragédia não foi um acidente. E acho que alguém além de Morland sabia disso. Ele parou encarando as chamas. Amanhã, quando o gelo estiver suficientemente fino, saberemos o que ele esconde. Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinzento e frio, com os resquícios da neblina rastejando sobre o lago. A superfície do gelo estava agora fraturada, marcada por linhas escuras, onde o degelo havia corroído a água. Alguns aldeões observavam à distância. Sua curiosidade mal disfarçada, enquanto Lady Helena, envolta em seu pesado manto, contemplava a cena do terraço. Poirot havia combinado que os mesmos operários voltassem, desta vez com varas e ganchos. Com cuidado, instruiu-os com a voz clara acima do vento. Só perturbamos o que o lago permite. Os homens começaram a sondar perto dos juncos, onde Poirot havia notado a linha incomum dias antes. O som do gelo rachando fez meu estômago revirar. Então um deles gritou: "Aqui, senhor, algo está preso!" Com um esforço lento e constante, eles puxaram o objeto para a superfície. A água ondulou escura. Depois se abriu quando algo pesado e enferrujado emergiu. Uma grande caixa de metal, com as bordas corroídas e o cadeado corroído por anos de umidade. Os olhos de Poirot brilharam. O lago, ela revela seu segredo. A caixa foi levada para a margem do rio e aberta com alguma dificuldade. Dentro dela, havia uma massa encharcada de papéis amarrados com um barbante deteriorado. Poirot os manuseou delicadamente com suas luvas. A tinta estava borrada, mas um nome ainda era visível na folha de cima. Henrique Barrymore. Lady Helena deu um passo à frente, com o rosto pálido. "A letra do meu marido", sussurrou. "Mas como... O que é isso?" Poirot ergueu os olhos. "É o diário dele, madame." Ou parte dele, escondido após a morte dele. Talvez antes. "Veja, Hastings, eis o significado do nosso enigma. O que o fogo não pôde destruir. Quando o escritório dele pegou fogo há 3 anos, disseram que foi um acidente. Mas ele deve ter guardado estas páginas, escondido-as aqui." Ele abriu uma das páginas mais áridas e leu uma frase em voz alta. "Não tenho medo do que ela sabe, mas tenho medo do seu silêncio. Ela me observa através de Clara." Poirot franziu a testa. "Meu Deus, que curioso. Quem é essa ela?" Lady Helena cambaleou ligeiramente. Ele devia estar se referindo à irmã dele, Beatrice. Ela morreu no incêndio naquele ano. Ela e meu marido brigaram. Algo sobre dinheiro, a propriedade. Mal me lembro agora. Poirot assentiu lentamente. "O fogo destruiu o quarto dela, sim? Mas não completamente, ao que parece. O gelo esconde o que o fogo não conseguiu destruir. Alguém sabia que esses papéis estavam aqui e temia que fossem descobertos." Ele se virou de repente, seu olhar percorrendo os rostos reunidos. A senhorita Trent estava perto dos degraus.
seus olhos escuros fixos na caixa aberta. A cor havia sumido de suas bochechas, e quando os olhos de Poirot encontraram os dela, ela estremeceu como se tivesse sido atingida. Senhorita Trent, disse ele em voz baixa, a senhora era muito dedicada à Lady Helena, mas a bondade de sua madrinha foi suficiente para aplacar o ressentimento de uma criança injustiçada. Ela olhou fixamente para ele, com os lábios entreabertos, trêmulos. Não sei o que você quer dizer. Ah, eu acho que sim. Você não é afilhada de Lady Helena, é? Você é afilhada de Beatrice Barrymore. Você veio para cá depois da morte de sua mãe, sob o pretexto de parentesco. Você queria ficar por perto, para observar, talvez até para punir. O silêncio dela foi resposta suficiente. Poirot prosseguiu com a voz baixa, mas implacável. Você escreveu as cartas. A primeira para assustar Lady Helena. A segunda, depois da prisão de Morland. Você queria que ela acreditasse que a maldição da viúva congelada ainda existia. Mas por que, mademoiselle? O que você esperava ganhar com isso? Lágrimas brilhavam em seus olhos. Justiça, ela sussurrou. Minha mãe morreu naquele incêndio. Disseram que ela foi descuidada com uma vela, mas encontrei um bilhete dele anos depois, entre suas coisas antigas. Ele a culpava por dívidas que eram dele. Ele pretendia deserdá-la. Ela tentou confrontá-lo e o incêndio... Ela parou com a voz embargada. Ele a deixou morrer, Monsieur Poirot. Guardou seus documentos e a abandonou. Poirot inclinou levemente a cabeça. Então você a vingou, indiretamente. Você não a matou, mas despertou fantasmas antigos, não é? Você trouxe o medo de volta a esta casa. Ela a sentiu uma vez impotente. Quando vi a morte de Clara, pensei, talvez fosse uma retribuição. Eu queria que Lady Helena sentisse o que minha mãe sentiu, que soubesse que o passado nunca morre. Lady Helena aproximou-se dela lentamente, os olhos brilhando, mas a voz firme. Pobre criança, eu a prejudiquei sem saber, mas essa vingança, precisa acabar agora. Poirot ergueu a mão. Sim, senhora. O lago libertou-se do seu fardo, e todos nós também devemos fazê-lo. A verdade é que ele é como a água. Congela, derrete e, ao derreter, purifica. Ele se virou para mim em silêncio, enquanto a senhorita Trent chorava nos braços de Lady Helena. Veja, Hastings, houve 2 crimes, um de ganância, um de tristeza. O primeiro foi punido pela lei, o segundo pela consciência. E, no entanto, qual dos 2, qual você acha que sofrerá mais? A menina, eu disse baixinho. Ah, murmurou Poirot. Eu também acho. A água lambia levemente a margem, levando consigo os fragmentos de gelo. O sol pálido, mas insistente, rompeu as nuvens, brilhando sobre o metal enferrujado da caixa recuperada. Naquele instante, a viúva congelada pareceu exalar. Seu longo e gélido suspiro finalmente se dissipou. A descoberta do diário de Lord Barrymore e a confissão de Miss Trent deixaram a casa em uma estranha quietude, como se cada som temesse perturbar a frágil paz que agora pairava sobre ela. Naquela noite, os criados se moviam silenciosamente pelos corredores, acendendo as lâmpadas mais cedo do que o habitual, enquanto Lady Helena se retirava para seus aposentos, alegando cansaço. Poirot e eu jantamos sozinhos na pequena sala de jantar, uma refeição modesta de sopa e frios. O ar estava denso de pensamentos não expressos. Poirot comeu pouco, empurrando o prato para o lado com um suspiro. É curioso, Hastings. Resolve-se o crime, revela-se a verdade e ainda assim, não há vitória, apenas cansaço. Quando a justiça e a tristeza são gêmeas, é preciso ter cautela. Assenti com a cabeça. Você teve pena da senhorita Trent. Mas é claro, ela buscava justiça, não o mal. E isso, ele ergueu levemente a mão, é o motivo mais perigoso de todos. Aqueles que matam por ganância agem com cálculo, mas aqueles que agem pelo coração, meu amigo, eles trazem o caos. Ele se levantou inquieto, caminhando de um lado para o outro no quarto estreito.
Há, no entanto, algo que ainda me perturba. O diário. Aquelas páginas que faltam no final. Você reparou, Hastings, como ele termina de forma tão precisa? Não queimado, não rasgado, mas removido. Alguém as levou de propósito. Franzi a testa. Você acha que a senhorita Trent fez isso? Não. Ela disse a verdade, coitada. Sua vingança foi de palavras, não de roubo. Quem removeu aquelas páginas o fez para esconder um nome. Talvez o próprio. Ele foi até a janela. Lá fora, a neblina havia retornado, velando o lago num brilho pálido. O gelo pode derreter, murmurou ele, mas a memória deixa sua geada. Antes que eu pudesse responder, uma batida suave nos interrompeu. A senhora Davenant entrou, com a compostura de sempre, embora seus olhos revelassem inquietação. Com licença, senhor, disse ela a Poirot, mas a senhorita Trent passou mal. Ela desmaiou em seu quarto, e Lady Helena pediu que o senhor viesse. Os olhos de Poirot se aguçaram, segurar. Por favor, mostre o caminho. Seguimos-a pela grande escadaria, as velas tremeluzindo nos castiçais, como se estivessem inquietas com a nossa passagem. O quarto da senhorita Trent ficava no extremo da ala leste, com vista para o lago. Ela estava deitada na cama, o rosto pálido, a respiração superficial. Lady Helena ajoelhou-se ao lado dela, segurando uma de suas mãos frias. Ela estava escrevendo, sussurrou Lady Helena. Então ela deu um grito e caiu para trás. Veja-o ali. Sobre a penteadeira jazia uma carta inacabada, a tinta ainda fresca, os traços trêmulos devido à mão insegura. Poirot a ergueu delicadamente, lendo em voz baixa. Pensei que a vingança traria paz, mas apenas o despertou novamente. Ouço-o à noite, caminhando junto à água. Não suporto o som. As sobrancelhas de Poirot se franziram. Meu Deus, isso não é mera fantasia. A mente pode enganar, sim, mas às vezes se lembra com muita precisão. Ele se virou para Lady Helena. Ela já falou disso antes? De ouvir passos? Sim, ela sussurrou. Ontem à noite. Eu disse a ela que era o vento soprando no terraço. Mas ela insistiu que eram os passos de um homem lentos e pesados. Ela disse que pararam debaixo da janela dela. O olhar de Poirot se voltou para os vidros cobertos de geada. A janela dela dá para o lago. Talvez os mortos venham não como fantasmas, mas como memórias evocadas pela culpa. Mesmo assim, é preciso ser minucioso. Vou verificar por mim mesmo. Deixando as duas mulheres para trás, ele fez um gesto para que eu o seguisse. Descemos a escada dos fundos e saímos para o frio cortante. A neblina era densa, abafando todos os sons, mas o leve estalo do gelo se movendo ecoava pela quietude. A lanterna de Poirot projetava um fraco círculo de luz sobre as pedras do terraço. Ali, Hastings, disse ele suavemente, apontando para baixo. Pegadas. Inclinei-me para ver. Eram impressões tênues, meio derretidas, na geada que começava a derreter. Grandes demais para os sapatinhos da senhorita Trent. Recentes demais para pertencerem a tempos antigos. Elas levam da casa até a água, sussurrei. Exatamente. E veja só, apenas um conjunto retorna. Ele se agachou examinando as marcas. Sapatos masculinos estreitos e engraxados, as pontas viradas ligeiramente para fora. Coronel Vane. Arrisquei perguntar. Poirot balançou a cabeça. Não. Os passos do bom coronel estão mais pesados. E ele foi para Londres esta tarde mesmo. Não, Hastings. Estes são os sapatos de quem caminha com cautela, de quem deseja passar despercebido. Creio que descobriremos que nosso fantasma está bem vivo. Seguimos as pegadas pela encosta até a margem do lago. A água lambia levemente onde o gelo havia se quebrado. A superfície escura e turva. Algo brilhou fracamente perto dos juncos. Um pedaço branco. Poirot se abaixou e o pegou com a mão enluvada. Era um envelope rasgado, encharcado, mas o selo vermelho com o floco de neve era inconfundível. A mesma, exclamei. Outra carta? De fato. Ele examinou o bilhete atentamente. Endereçado à senhorita Trent,
mas sem assinatura. Alguém o deixou aqui para ela encontrar. Ele olhou para a casa, onde uma luz tênue brilhava em uma janela do andar superior. Ela estava com medo, Hastings. Nossa Senhorita Trent, apesar de todos os seus planos, tornou-se vítima da trama de outra pessoa. Ele guardou o fragmento no bolso e virou-se bruscamente. Vamos voltar. Há mais perigo nesta casa do que apenas remorso. Quando voltamos ao quarto da senhorita Trent, Lady Helena havia conseguido reanimá-la. Ela estava deitada, fraca, apoiada nos travesseiros, seus olhos escuros se abrindo quando Poirot se aproximou. Senhorita Trent, disse ele gentilmente, alguém deixou uma carta para você perto do lago. Você a esperava? Seus lábios tremeram. Sim. Dizia que eu encontraria provas de que minha mãe havia sido assassinada, que faltavam páginas no diário. Saí ontem à noite para procurar, mas não vi ninguém. Apenas o lago e a neblina. E, no entanto, ouvi a voz dele, pensei. Pensei que estava enlouquecendo. A expressão de Poirot suavizou-se. Não, mademoiselle. A senhora não estava louca. A senhora foi enganada. Alguém queria que a senhora acreditasse nos mortos ainda acusados. Alguém que teme o que a senhora possa se lembrar. Lady Helena levantou-se, pálida, mas resoluta. Mas quem poderia fazer uma coisa dessas, Monsieur Poirot? Quem ainda está aqui que poderia nos querer mal? O olhar de Poirot dirigiu-se lentamente para a senhora Davenant, que estava parada junto à porta, com o rosto indecifrável. Talvez, disse ele em voz baixa, alguém que tenha servido por tempo demais. Afinal, a lealdade é a forma mais perigosa de amor. Ela justifica tudo. A compostura da governanta vacilou pela primeira vez. Suas mãos unidas à sua frente tremeram levemente. Você acha que eu a machucaria? Sussurrou ela. A voz de Poirot era suave, mas penetrante como aço. Acho, madame, que a senhora amava Lord Barrymore tanto quanto desprezava o que ele se tornou. E quando ele morreu, a senhora jurou que ninguém deveria saber toda a verdade sobre isso, que sua memória permaneceria nobre, custasse o que custasse. A senhora Davenant olhou fixamente para ele, os olhos arregalados num lento e terrível reconhecimento. Você não pode provar isso. Poirot deu um passo à frente, estendendo o envelope rasgado. Não? Então talvez você explique por que sua luva tem o mesmo fio de lã que o encontrado no galpão de barcos, ou como este selo, o floco de neve prensado a partir do seu próprio carimbo de cera, passou a marcar as cartas que aterrorizaram sua patroa. Ela cambaleou onde estava, com a respiração entrecortada. Ele era tudo para mim, sussurrou. Quando ele morreu, eu queria mantê-lo puro. Pensei que, se a verdade fosse enterrada, a casa permaneceria intacta. Mas então ela, Clara, ela encontrou o diário dele, a vergonha dele. Eu não podia deixar que ela o destruísse. Lady Helena soltou um grito de horror, e Miss Trent cobriu o rosto. Poirot inclinou a cabeça solenemente. Então a senhora escreveu as cartas, madame. A senhora escondeu as últimas páginas, e quando Miss Trent buscou vingança, a senhora alimentou o medo dela para preservar a mentira. Os olhos da senhora Davenant brilhavam com lágrimas que não chegaram a cair. Fiz o que achei certo. Protegi a todos eles. Não, disse Poirot gentilmente. Você protegeu apenas a ilusão. A verdade, madame, não precisa de servos. Ela se sustenta por si só. E enquanto ela se ajoelhava lentamente, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, batendo suavemente no vidro da janela, como a silenciosa absolvição de um mundo cansado demais para julgamentos. A senhora Davenant ajoelhou-se no chão, o vestido escuro, envolto em seu corpo como a sombra de uma confissão. A chuva engrossava além das janelas, riscando o vidro com estreitos rios cinzentos. Ninguém falava. Lady Helena cobria o rosto, tremendo não de raiva, mas de uma tristeza profunda que parecia lhe roubar as forças. Poirot permaneceu completamente imóvel, os olhos fixos na governanta. A voz baixa e precisa quando finalmente falou. A senhora desejava proteger os mortos, disse ele gentilmente.
mas ao fazê-lo condenou os vivos. Construiu seu templo de devoção sobre o engano. Diga-nos até onde foi para preservá-lo. Sua resposta veio lentamente, como se cada palavra lhe custasse o ar. Quando Lord Barrymore morreu, encontrei os papéis em sua escrivaninha. A verdade sobre o incêndio, sobre a senhorita Beatrice. Ele os havia trancado com a intenção de destruí-los, mas a morte chegou primeiro. Eu os li. Descobri que o incêndio não fora acidental. Ele mesmo o provocou, em um acesso de fúria para assustá-la. Ele pensou que ela tivesse descido as escadas, mas ela ainda estava no quarto. Sua voz falhou. Eu não podia deixar isso passar. Ele já havia partido. Expô-lo teria envergonhado Lady Helena, arruinado tudo o que lhe restava. Queimei o que pude e escondi o resto. Pensei que a mentira traria paz. A expressão de Poirot suavizou-se, mas seu tom permaneceu grave. Ah, madame, a mentira. Ela sempre traz apenas atraso. A paz construída sobre o silêncio desmorona ao menor sussurro. Os olhos da senhora Davenant, fundos de exaustão, encontraram os dele. Quando a senhorita Vale encontrou o diário, entrei em pânico. Ela queria contar tudo para Lady Helena e eu implorei para que ela não contasse. Ela disse que precisava. Eu disse a ela que não entendia o que iria destruir. Quando ela morreu, pensei, talvez a providência tivesse nos poupado. Mas a culpa, ela me perseguiu. Então, quando a senhorita Trent chegou e eu vi os olhos da mãe dela novamente, soube que o passado não havia me perdoado. Ela apertou as mãos tremendo. As cartas. Minha intenção era apenas assustá-la, fazê-la ir embora. Mas ela ficou. Disse que conseguia ouvi-lo andando. Não era ele que ela ouvia, era eu. Eu caminhava pelo terraço à noite, rezando para que ele me perdoasse. Quando ela desmaiou, eu soube que tudo havia acabado. As mentiras se voltaram contra mim. Lady Helena levantou-se lentamente, a voz trêmula, mas calma. Você deveria ter me contado. Eu teria te perdoado. Você foi fiel quando ninguém mais foi. A senhora Davenant ergueu os olhos, sua expressão se transformando em algo entre desespero e devoção. Não, minha senhora. A senhora teria tido pena de mim, e a pena é pior que o castigo. Deixe o guarda me levar. Não tenho mais nada para guardar. Poirot inclinou a cabeça, a tristeza nublando seu olhar. Acho que a lei não será severa. Você já cumpriu sua pena na prisão da sua consciência. Ela baixou a cabeça. Talvez. Mas uma prisão é uma prisão, Monsieur Poirot. Quando o policial chegou uma hora depois, chamado discretamente da aldeia, a prisão ocorreu sem drama. A senhora Davenant deixou as chaves sobre a mesa do hall, dobrou o avental e saiu sem dizer mais nada. Assim que a porta se fechou atrás dela, uma rajada de vento varreu a casa, fazendo as lâmpadas tremeluzirem. Era como se a própria casa expirasse, finalmente liberta de um suspiro há muito preso. Naquela noite, Poirot e eu estávamos junto à lareira, enquanto a chuva diminuía para uma garoa suave. O lago além das janelas brilhava fracamente sob uma lua entreaberta. Lady Helena havia se recolhido, e os corredores estavam novamente silenciosos. Eu disse baixinho, então termina aqui. Todos os mistérios desta casa foram resolvidos. Poirot balançou a cabeça. Não resolvido, Hastings, entendido. Há uma diferença. Não punimos os culpados, explicamos a situação. É uma forma de justiça mais delicada. Ele puxou a cadeira para mais perto da lareira, a luz do fogo desenhando linhas nítidas em seu rosto. Veja bem, Hastings, este caso começou não com malícia, mas com amor. Morland amava seu poder. A senhorita Trent, a memória de sua mãe. A senhora Davenant, a honra de seu senhor. Cada um buscava proteger o que mais prezava, e cada um com esse mesmo ato destruiu-o. É sempre a mesma coisa. E Lady Helena? Perguntei. Ela perdeu tudo. A imagem do marido, a confiança, os criados. Poirot esboçou um leve sorriso. Mas ela alcançou a verdade. E a verdade, Hastings, é como o ar. Pode ser fria, mas purifica. Quando chegar a primavera,
Ela caminhará à beira do lago e verá não fantasmas, mas reflexos. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. A casa rangia ocasionalmente, acomodando-se à medida que a madeira úmida se expandia durante a noite. O olhar de Poirot vagou até a lareira, onde a única rosa de inverno em seu vaso de vidro ainda estava. Suas pétalas agora translúcidas, murchando sobre si mesmas. Ele a ergueu cuidadosamente, examinou-a e a recolocou exatamente no mesmo lugar. Simbólico, não é? Disse ele suavemente. A beleza que perdura até o momento em que não pode mais, e então se desvanece com dignidade. É uma qualidade que admiro. Na manhã seguinte o dia amanheceu pálido, mas claro. A chuva lavara o ar. O céu estava num cinza suave, prenunciando novos começos. Tomamos o café da manhã com Lady Helena, que parecia mais velha, mas de alguma forma mais leve, como se o peso que carregava finalmente tivesse se dissipado de seus ombros. Ela agradeceu a Poirot com uma sincera serenidade. Não posso fingir que estou grata por tudo o que foi descoberto, disse ela, mas acho que com o tempo estarei. A verdade, ela transforma a forma da nossa tristeza. Poirot inclinou a cabeça. Isso foi dito com sabedoria, madame. A senhora verá. A casa voltará a respirar. A viúva congelada, ela irá descongelar. Antes de partirmos, ela caminhou conosco até o terraço. O lago brilhava sob o sol tímido, já não prateado, mas verde claro, salpicado de ondulações tênues. Ao longe os juncos se agitavam, e um único cisne deslizava sobre a água, traçando uma linha de perfeita simetria atrás de si. Poirot fez uma pausa, o olhar fixo naquela cena tranquila. Está terminado, Hastings, disse ele calmamente. 2 invernos de silêncio, quebrados por um ato de coragem. O passado foi confessado, por todos exceto pelos mortos, e estes, creio eu, já disseram o suficiente. Ao nos virarmos em direção ao carro, ele lançou mais um olhar para a casa, os olhos semicerrados com uma espécie de terna melancolia. Veja, meu amigo, murmurou ele. No fim, todos os crimes, por mais ocultos que sejam, são apenas perturbações da ordem. Quando se restaura a ordem, restaura-se a paz. A neve derrete, a água clareia, e por baixo dela sempre se encontra um reflexo. Partimos pelas sinuosas estradas rurais, a grande casa ficando para trás na névoa que já começava a dissipar, e embora o sol ainda estivesse fraco, seus raios incidiram sobre as janelas distantes da viúva congelada, transformando-as em ouro por um breve e fugaz instante, como o último vislumbre de uma verdade finalmente libertada. Poirot recostou-se, fechando os olhos, um pequeno sorriso de satisfação brincando nos cantos de seus lábios. Eh bien, murmurou. Está bom. As pequenas células cinzentas mereceram descansar. E pela primeira vez desde que chegamos àquela casa de gelo e segredos, senti que talvez eles realmente tivessem. A manhã da nossa partida amanheceu com um brilho sereno, daquele tipo que parece pertencer a outro mundo depois de dias de escuridão. A geada havia recuado para os confins do jardim, deixando a grama úmida e brilhante, e o lago cintilava levemente sob um fino véu de névoa. Todo o vestígio da amargura que outrora assombrara a viúva congelada parecia, por ora, subjugado. Embora eu soubesse muito bem que casas, assim como pessoas, jamais se desfazem completamente de suas memórias. Poirot estava estranhamente silencioso enquanto nos preparávamos para partir. Sua mala estava arrumada com precisão militar. Seu chapéu estava impecavelmente limpo, sem um único grão de poeira. Arrisquei dizer que parecia que o caso estava enfim concluído. Sim, meu amigo, respondeu ele apertando as luvas. Concluído, mas não esquecido. Esses assuntos não deixam ninguém indiferente. Todo crime, Hastings, é um espelho. Reflete algo dentro de quem o contempla. Mesmo em alguém tão modestamente inteligente quanto eu, sorri sabendo muito bem que sua modéstia era tão cuidadosamente cultivada quanto seus bigodes. Você quer dizer que isso o mudou?
Ele olhou pela alta janela, onde os primeiros raios de sol aqueciam o gelo do vidro. Não mudou. Ficou mais claro. Como a água descongelada daquele lago, não é verdade? Sob o gelo tudo era confusão. Culpa, amor, vingança. Mas uma vez derretido, tudo pôde ser visto. Vocês, ingleses, enterram suas emoções como enterram seus segredos, cuidadosamente, profundamente e com cerimônia. No entanto, o coração, meu querido Hastings, é um mau servidor da ordem. Ao descermos a escadaria, Lady Helena nos aguardava no hall. Seu rosto ainda estava pálido, mas seus olhos exibiam uma calma que eu nunca havia visto antes. Uma paz serena, quase estoica. Ela estendeu a mão para Poirot. Tenho a minha mais profunda gratidão, Monsieur Poirot, disse ela suavemente. Embora me tenhas trazido tristeza, também me trouxeste a verdade. A casa terá um ambiente diferente agora, mais vazio, mas de alguma forma mais leve. Poirot curvou-se sobre a mão dela. Vai sarar, madame. O tempo é o maior detetive de todos. Ele descobre, repara e absolve. Senhorita Trent estava com ela, ainda pálida por causa da doença, mas determinada a ficar. Lady Helena insistira que ela permanecesse como dama de companhia. E a jovem concordara, embora seus olhos carregassem uma tristeza distante que revelava feridas ainda não cicatrizadas. Poirot dirigiu-se a ela gentilmente. Com o tempo você se perdoará, mademoiselle. Sua raiva nasceu do amor. É um fogo que queima, sim, mas também purifica. Ela tentou sorrir com lágrimas brilhando nos olhos. Espero que o senhor esteja certo, Monsieur Poirot. Ele inclinou a cabeça. Mas é claro, você é jovem. O futuro será mais gentil que o passado. Lá fora o carro esperava. O cascalho estalava sob nossos pés, e ao passarmos pelos portões, olhei para trás uma última vez. A casa permanecia serena sob a luz pálida, suas chaminés erguendo-se contra um céu agora completamente limpo. Um corvo preto cantava entre os álamos, seu grito agudo e solitário. A viúva congelada havia retornado à quietude, mas era uma quietude diferente, não mais a do gelo, mas a da calma aceitação. A viagem de volta a Londres foi longa e silenciosa. A paisagem rural desfilava diante de mim, em suaves tons de cinza e verde, e eu me peguei refletindo sobre a curiosa simetria do caso. Os dois invernos, as duas mortes, e o lento degelo que finalmente revelou tudo o que estava oculto. Poirot, sentado ao meu lado com os olhos semicerrados, parecia perdido em pensamentos. Só falou quando já estávamos bem longe das estradas costeiras. Veja bem, Hastings, disse ele de repente, o que considero mais trágico não é o crime em si, mas a tentativa de ocultar a imperfeição. Foi isso que levou a toda essa miséria. Cada um deles procurou preservar uma imagem falsa. Lord Barrymore, sua reputação. A Sra. Davenant, sua lealdade. Morland, seu controle. A Srta. Trent, a memória de sua mãe. E, no entanto, quando tentaram esconder as falhas, apenas as ampliaram. Você acha que a honestidade poderia ter evitado tudo isso? Poirot esboçou um leve sorriso. Há não apenas honestidade, mas humildade. Admitir que o próprio coração é fraco, que o próprio passado é falho. Isso, Hastings, é uma coragem mais rara que o heroísmo. Mas ninguém aqui a possuía até que fosse tarde demais. Ele recostou-se, fechando os olhos novamente, a voz agora mais suave. Os ingleses são um povo admirável. Mas são como o clima de vocês, frios na superfície, turbulentos por baixo. Quando o gelo se quebra, nunca é suave. Continuamos dirigindo e, por um longo tempo, nenhum de nós disse uma palavra. A paisagem mudou de pântano para prados, de águas calmas para riachos caudalosos. Era como se a própria natureza refletisse a silenciosa restauração da ordem que se seguia às investigações de Poirot. Finalmente, Londres surgiu à vista, suas torres cinzentas familiares erguendo-se através da névoa. Poirot se mexeu e olhou pela janela com satisfação. Ah, uma civilização! O caos do mundo só é tolerável quando contido pela geometria. Eu ri. Você não encontrará geometria alguma nas ruas desta cidade.
Não, talvez não, disse ele sorrindo. Mas a simetria na tolice humana, e isso, meu amigo, é o verdadeiro deleite do matemático. Quando chegamos a Whitehaven Mansions, ele parou diante da porta, endireitando-se com a precisão que lhe era característica. Mais um caso concluído, mais uma alma desvendada. E, no entanto, sabe, Hastings, sempre resta um mistério por resolver. Ah? Perguntei. E o que é isso? Ele esboçou um sorriso discreto e discreto. O coração humano. Ele comete os maiores crimes e, no entanto, não consegue se explicar. Bem, talvez seja por isso que me fascina. Ao entrarmos em seu apartamento, o calor do ambiente familiar nos envolveu. A ordem era perfeita, cada objeto em seu devido lugar. Ele foi até a janela, contemplou por um instante a agitação da cidade lá embaixo e em seguida voltou-se com aquele ar de triunfo que eu conhecia tão bem. Ordem restaurada, Hastings, declarou ele. A casa da viúva congelada está novamente em harmonia. A neve derreteu, os fantasmas silenciaram e a verdade, triunfou. Não se pode pedir mais. Sorri e me acomodei na cadeira. Você quer dizer que vai descansar agora? Ele girou o bigode, os olhos brilhando com um discreto divertimento. Descanso. Por um breve período, talvez. Mas quem pode dizer? Em algum lugar, não tenho dúvida, outra casa espera com seus segredos congelados no coração. E quando o degelo começar, Hastings, as pequenas células cinzentas, elas despertarão mais uma vez. Lá fora, o grito fraco de um jornaleiro ecoou da rua. Poirot serviu-se de uma xícara de chocolate quente, ajustou o ângulo da cadeira e suspirou satisfeito. Meu Deus, que estranho que a busca pela verdade tantas vezes nos leve de volta à paz, murmurou ele meio para si mesmo, e naquele instante, enquanto a luz da tarde se dissipava e a cidade zumbia abaixo de nós, pensei no lago descongelando, nos reflexos fragmentados, na frágil coragem daqueles que ousaram confessar, e percebi que, à sua maneira discreta, Poirot não havia apenas resolvido um crime. Ele havia restaurado a ordem tanto nos corações quanto nos fatos. Assim terminou o caso em A Viúva Congelada. Não com vingança, nem mesmo justiça, mas com compreensão. Um final que, como o próprio Poirot, foi preciso, humano e inesquecível.